E aí, galera do terceiro ano, beleza com vocês? E aí, agora a gente vai de aula remota, né, galera? Cada um nas suas casas, tentando respeitar ao máximo aí esse distanciamento, né? E aí, antes de dar continuidade de onde a gente parou, queria dar uma revisada com vocês primeiramente ali no tópico que a gente teve de hidrostática. Pode ser? Dar uma relembradazinha nos conceitos. Em hidrostática, pressão, conceito fundamental, densidade e a força específica da hidrostática, né, que é conhecido como empuxo. Né? A gente vai dar uma relembrada assim, nos conceitos principais e aí a gente vai desenrolando com vocês, beleza? Vamos lá? Pronto, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser sobre pressão. Primeiro conceito que se tem dentro da hidrostática é a pressão. Por exemplo, estou pressionando aqui minha caneta, a tampa da caneta, certo? No meu polegar já está doendo já, mas no indicador não. Por que isso acontece? A área de contato aqui é menor e aqui a área de contato é maior. Então significa que a pressão é diferente em cada dedo. Porque a pressão, estou apertando com a mesma força dos dois lados, certo? Ou seja, a força está constante. Mas aqui a área de contato é menor e aqui a área de contato é maior. Ou seja, a pressão ela é a força sobre a área. Por que eu coloquei logo a fórmula? Porque através disso a gente consegue sentir a diferença mesmo. A gente entende que a pressão e a área são inversamente proporcionais. O que significa isso? Aqui eu tenho uma área pequena, onde estava doendo no polegar. E o que foi que aconteceu? A pressão aumentou. Ah, professor, mas não é a força não? Não, porque a força é a mesma nas duas extremidades da caneta. É só aqui que está incomodando. Ou seja, a área pequena, a pressão aumentou. Ou seja, condição de proporcionalidade inversa aqui. Certo? E aí agora vamos para a unidade de medida, que é algo muito importante. Né? A força é dada em newtons e área é dado em metros quadrados. Portanto, isso aqui é a unidade de medida do Sistema Internacional para pressão. Só que você pode se deparar com uma outra unidade de medida. Por exemplo, aqui quando nós estamos no nível do mar, nós estamos sobre uma pressão. Essa pressão a gente diz que é a pressão de 1 atm. 1 atm, uma atmosfera. Essa é a pressão que a gente sente normalmente, certo? E aí, isso aqui é um tipo de unidade de medida para pressão, que não é a mesma dessa aqui. Ah, e um detalhe. O cara que descobriu aqui o conceito de pressão é um cara chamado Pascal. E a gente vê ele também na matemática, no triângulo de Pascal. E aí,
essa mesma unidade aqui, Newton por metro quadrado, ela você pode também ver ela de uma outra forma, que é PA de Pascal, certo? Os dois são a mesma coisa, Newton por metro quadrado ou Pascal. Isso aqui, essa unidade de medida, serve para você identificar força dada em Newton e área em metro quadrado, consequentemente Pascal. Daí você pode se deparar com um ATM, né? Nós temos uma transformaçãozinha para fazer, não podemos usar ATM porque está fora do sistema internacional, quero transformar para Pascal. Um ATM é a mesma coisa que 10 elevado a 5 Pascal. 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 100 mil, né? Então, esse é o conceito inicial de pressão, conceito básico, certo? E basicamente nós nem estamos falando de hidrostática, já que a hidrostática, certo? A hidrostática, por causa do nome, né, a gente acha que só fala de água, mas na verdade a hidrostática ela vai estar falando dos fluidos. Para quem lembra, são os líquidos e gases. Esse 1 atm, quando a gente está no nível do mar, por exemplo aqui em Fortaleza, a gente está sentindo o que? A pressão dos gases sobre a gente. Quando você sobe uma montanha, ou quando você viaja de avião, você sente os seus ouvidos fecharem, por exemplo. O que é isso? É a pressão. A pressão está aumentando. Quando você vai para a altitude, vai elevando, a pressão vai aumentando. Essa pressão aqui vai se modificando. E aí, consequentemente, o que teu corpo faz? Faz uma reação. Porque a pressão tem tudo a ver com força. E força, a gente lembra logo de Newton. A terceira lei de Newton é a ação e reação. Então, o que acontece? Você está sofrendo uma pressão e o seu corpo faz uma reação. Ele tenta igualar essa pressão. Dependendo da altura que você vai estar, essa pressão pode levar até a morte. Isso nos gases. E onde é que no líquido vai entrar isso? A pressão hidrostática. Você vai mergulhar no mar. A cada metro que você desce, vai aumentando a pressão de uma forma absurda. Então, isso a gente vai ver já já. Um conceito muito importante que a gente vai ter aqui é o conceito de densidade. A densidade de um corpo ela é calculada relacionada à massa e o volume do corpo. Por exemplo, um grande pedaço de isopor. O que acontece? Ele tem um volume muito grande. Né? Se ele é grande, então ele é volumoso. Mas só que ele é muito leve. Aí a massa dele, ó, pouquinha. Ou seja, são as duas variáveis que influenciam diretamente na densidade de um corpo. É a massa e o volume dele. E aí entra um detalhe muito importante, é que essa massa pode ser dada tanto em gramas quanto em quilogramas. E esse volume tanto pode estar em centímetro cúbico quanto metro cúbico. Só que geralmente a gente trabalha com Sistema Internacional de Medidas, quilogramas e metros cúbicos. Sempre, toda a vida, cai sobre densidade de água, certo? Então,
é uma coisa que você tem que saber, que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Isso aqui você tem que saber. 1 grama por centímetro cúbico. Mas isso está fora do sistema internacional. Mesmo quando ele... Às vezes ele não dá, mas mesmo quando ele dá, geralmente ele dá assim, ó, 1 grama por centímetro cúbico. E isso faz às vezes o aluno ficar tentado em substituir numa fórmula, quando na verdade ele deve utilizar o sistema internacional. E aí é interessante que se faça a transformação, né? Sempre tem uma transformação para fazer, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Que essa transformação a gente multiplica por 1000, 10 elevado a 3, ou divide por 1000, 10 elevado a 3. Essa é a transformação que a gente faz para calcular a densidade, certo? Obviamente a densidade vai influenciar diretamente nessa pressão aqui, tá bom? Agora vamos falar sobre pressão no líquido. Por exemplo, se a gente tiver um recipiente, vou fazer de vermelho. A gente tem um recipiente, certo? Com água. Dentro desse recipiente, vamos ter um objeto. Primeiro de tudo que a gente precisa pensar aqui, pressão tem tudo a ver com força, certo? Quando a gente trabalha com força, a gente precisa fazer um diagrama de forças, ou seja, a gente precisa saber quais são as forças que estão atuando no corpo. E o conceito inicial para a gente descobrir a pressão de um líquido é justamente saber disso. Ora mais, se isso aqui é um corpo, significa que ele tem uma força apontando para baixo. Para quem não lembra, essa força é chamada de força-peso. E aí, existe mais alguma outra força? Existe uma outra força, que são as forças das partículas de ar. A resistência do ar. Existe essa força. Quando a gente quer calcular a força de alguma coisa, o que a gente faz? A força resultante é igual ao somatório das forças que agem sobre um corpo. Ou seja, sobre esse corpo aqui, existe a força do ar e força-peso. Por que é mais? Não menos. Olha, força tem tudo a ver com vetor. As duas estão apontando no mesmo sentido e na mesma direção, que é para baixo. Então a gente precisa somar essas forças. Usando agora um artifício matemático, vou dividir tudo por uma área. Ou seja, aqui vai ficar dividido por A, aqui vai ficar dividido por A, e aqui vai ficar dividido por A. Olha só, o que é força dividida por área? Conceito inicial que a gente viu, pressão. Então, aqui nós vamos ter pressão. Força do ar dividido por área.
vai ser a pressão do ar. Nós já vimos, já falei sobre ela, ó. Pressão do ar, ó. Pressão atmosférica. E aqui é a força-peso, né? A força-peso é a massa vezes a gravidade. Vou substituir aqui, ó. Massa vezes a gravidade. Bem, gravidade, área, massa. Opa, massa a gente já viu um conceito aqui relacionando, né? Olha, a densidade é igual a massa vezes o volume. Se densidade é massa dividido pelo volume, a massa é densidade vezes volume. Vou substituir. Pressão é igual, agora vou chamar de pressão atmosférica, mais dVg dividido pela área. Estamos quase lá. Volume. Por exemplo, se eu tiver um recipiente cilíndrico, isso serve para todos os recipientes tridimensionais, viu? Recipiente cilíndrico. Como é que eu calculo o volume de um recipiente cilíndrico? O volume é uma coisa tridimensional. Por exemplo, se eu tiver só um quadrado, quadrado não possui volume, quadrado possui área. Aqui eu tenho o que, ó? Um círculo, certo? Ele possui área. E qual é a outra coisa que está faltando para completar esse recipiente aqui, ó? Se eu já tenho uma área, está faltando a altura desse recipiente aqui, ó. Ou seja, volume é a área vezes a altura. Vou substituir esse volume aí, ó. Então, a pressão vai ser pressão atmosférica mais dAH G, tudo isso dividido pela área. Agora eu vou fazer divisão aqui, né? Área por área. Então, a pressão de um líquido vai ser a pressão atmosférica, pressão sobre um objeto imerso no líquido, né? Vai ser a pressão atmosférica mais dGH. Então, quando um corpo está submerso, quais são as coisas que vão influenciar diretamente sobre esse corpo? A densidade do líquido que ele está inserido. Se for um líquido muito denso, a pressão vai ser maior. Gravidade, inevitável. Independentemente de onde o corpo vai estar, ele vai sofrer gravidade da Terra. E a altura, que no caso, essa altura aqui é profundidade. Ou seja, quanto mais profundo, mais vai ter pressão sobre o corpo. Quanto mais profundo, maior vai ser a pressão sobre o corpo. E a pressão atmosférica vai estar sempre influenciando, a menos que seja um recipiente vedado. Aqui, ó, recipiente vedado dentro de um mercúrio. Coloca um objeto aqui dentro. Qual vai ser a pressão que ele vai sofrer? A pressão atmosférica vai tentar vir, mas só que ação e reação. Não vai sofrer. Ou seja, aqui só vai sofrer a pressão
no líquido, né? A pressão no líquido, ela depende exclusivamente do quê? Da densidade, da gravidade e da altura. Beleza? Quando nós temos uma coisa que se chamam vasos comunicantes, o que é isso? Recipiente que vai ter uma ligação. Pode ser um recipiente assim, pode ser um recipiente em forma de U, tanto faz. Importante que tenham líquidos immiscíveis, certo? Líquidos immiscíveis, que são líquidos que não se misturam. Ok? Líquidos que não se misturam. Por exemplo, vou ter aqui ter água, vou ter um outro líquido qualquer aqui dentro. Da mesma forma aqui, certo? Você pode ver que nesse caso eles não se misturam. Existe um ponto aqui, ó. Existe uma região de equilíbrio. Digamos que esse líquido aqui tem uma densidade 1 e esse outro líquido aqui tem uma densidade 2. Vou levar só um pouquinho aqui. Aqui ele tem uma altura 2 de coluna de líquido, né? E aqui ele tem uma altura 1 de coluna de líquido. Por que estou colocando densidade e altura? Porque, como a gente viu, é o que influencia na pressão do líquido, né? E outra coisa é a gravidade. Esse aqui é chamado de ponto de equilíbrio. Se está em equilíbrio, significa que as pressões são iguais. E a pressão é o que? Como está aberto, ó, sofre pressão externa, né? É a pressão atmosférica mais dGH. Do mesmo forma do outro lado, né? A pressão atmosférica é igual a dGH. Pressão atmosférica está positivo, se eu passar para lá vai negativo, se cancelam, né? Gravidade está multiplicando, se eu passar para lá dividindo, gravidade com gravidade, né? Se cancelam também. Então, quando nós temos vasos comunicantes com líquidos que não se misturam, a relação matemática que a gente tem é essa. Beleza? E por último, a gente vai lembrar do empuxo. Empuxo. Coloquei uma setinha em cima do E, ó. Significa que é um vetor. O empuxo é uma força. É a força responsável por determinados objetos não afundarem. O empuxo é uma força que age nos fluidos. Por exemplo, você pode ter um recipiente com água
esse objeto que está aqui, ele tem um peso apontando para baixo. Só que, incrivelmente, esse objeto não caiu. Esse objeto fez foi subir e boiar. Por que isso acontece? Por causa do empuxo. Quando você enche um balão de ar, você segura ele aqui, ó. Tá fazendo uma força no fio. É a força de tração. Se você soltar esse fio, ele vai embora. Por causa do empuxo. Dependendo do gás, ele pode ir muito mais, pode subir muito mais. Vamos supor que esses dois corpos aqui, vamos supor que essas duas forças estejam em equilíbrio. Ou seja, o empuxo igual a peso. Essa é a relação matemática que a gente vai ter do empuxo. Só que o peso é massa vezes a gravidade, certo? Então, o empuxo vai ser a massa vezes a gravidade. Só que geralmente nós utilizamos outro conceito que não massa, né? Lembrando, densidade é massa dividido pelo volume. Portanto, a massa é densidade vezes volume. Logo, o empuxo vai ser dvg. E como ele é uma força, galera, vocês têm que tratar ele como se trata nas leis de Newton, certo? Se está em equilíbrio, significa que as forças são iguais. Se ele está subindo, significa que o empuxo é maior que o peso. Se está caindo, o peso é maior que o empuxo. O que está relacionado? Densidade, volume. E a gravidade sempre vai estar presente nos corpos. Ok? Beleza, galera?